Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do William Mello. Hoje eu vou falar das principais variáveis para o Office Script. Como eu estou aprendendo a utilizar o Office Script, então é interessante eu sempre compartilhar o conhecimento também para eu aprender. Antes de continuar, deixe um like aí no vídeo. O Office Script ele utiliza o TypeScript. Como a gente tem as variáveis, eu recomendo vocês assistirem os vídeos do Gustavo Onabarra no canal Uso em Vídeo. Ele tem um uso sobre JavaScript, é semelhante ao TypeScript, então ele explica melhor a questão das variáveis. Mas eu vou dar uma breve explicação sobre as principais variáveis, comparando um VBA. No caso primeiro, vou falar sobre as strings. Strings são uma forma de variável para texto. Então a gente olha o texto. No caso vocês estão vendo, eu criei uma constante aí, uma string e primeiro texto. Eu coloquei constante para explicar a diferença entre variável e constante. Constante é algo que não muda durante o código. E variável, como até o nome pode explicar, né? O conteúdo pode variar conforme o código vai rodando. Por exemplo, aí roda normalmente, sem nenhum erro, mas, por exemplo, se eu e tentar mudar o valor da constante, vai dar erro. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, no VBA, a gente declara uma string e, né, variável constante, né? No caso da constante, a gente já tem o texto. E na sequência, a gente roda e tem o debug e print só para mostrar aí na verificação imediata o conteúdo dos textos. Primeiro texto, novo texto, e veio primeiro como segundo texto, depois ela mudou para novo texto, a variável. Assim é no VBA. No caso do Office Script, eu também criei uma constante. Então, se eu tentar mudar o conteúdo da constante, né, txt1, ele já avisa e dá erro, não é permitido. Se eu até tentar rodar e, né, ó, não é permitido a mudança para uma constante, né, já dá esse alerta e. Então, a mesma situação explica da constante também é válido tanto lá no VBA quanto e no Office Script. E tem uma constante tipo string o txt2 é uma variável do tipo string e ele pode mudar durante o processo, né? Durante quando você roda. Então esse é o primeiro tipo de variável. Eu aproveito para falar da parte de strings, a questão de aspas duplas, o apóstrofo e aspas simples e a crase. Você pode declarar uma string entre aspas duplas, apóstrofo e também crase. Mas no caso da crase é interessante, por exemplo, em cima, para fazer uma adenação, né, eu tive que utilizar o sinal de mais para adenar um espaço meio. Aí não, aí o conteúdo só declarando e o cifrão, e entre a chave e a variável, o conteúdo e dentro. Ao falar dos tipos numéricos, no caso do VBA, a gente tem integer para números inteiros e vai até 32767, né, a numeração, se passada dá erro, o long também serve para esse tipo de números, só AB mais, o double, esse é como se fosse um float, né, pode servir para números decimais, né, então o número pi como um exemplo, e tem o currency, né, é para moedas. Aí ele printa, né, os valores, e aí para ver os tipos, né, no caso do VBA, o retorno dos tipos aí vem e
nessa função ele retorna números, mas e tem essa tabela, e conforme o números ele se situa no tipo da variável, né? Se é integer, long, e double, unce e assim por diante. Então eu vou rodar. Então ele já trouxe os valores, né? E os tipos conforme a tabela acabei de mostrar. No caso, por exemplo, eu falei do integer, se eu aumentar só um número, já vai dar erro, o limite dele é até E, 32767. Então, questão de memória. No caso do Office Script, tudo, tudo e são esses valores, até vou rodar aqui para vocês verem, estou usando a função typeOffice para vocês verem como vai vir o resultado. São tudo number. Por padrão, os números, tanto isso no JavaScript, TypeScript, se trata como um number, até o último, e o number seria a moeda do eu mencionei anteriormente. O próximo tipo de variável é o Boolean. O Boolean é mais no sentido de sim, não, verdadeiro, falso, é uma coisa ou outra, né? Então, eu aqui duas variáveis como Boolean, né? Um recebendo true, outro recebendo false. Então, se eu rodar aí, ele traz verdadeiro ou falso, né? O retorno. Se eu colocar aí o type para ver o tipo da variável, vai trazer 11 como resultado. E conforme a tabela, 11 é um tipo booleano. No caso do TypeScript, né, o OffScript, a gente vê aí, ó, tipo boolean. Então a gente declara o let, sim, é um boolean, tipo true, false. E aí a gente vem o resultado, né? Então vou rodar e true e false. Outro tipo e temos aí no VBA, entre os principais, né? Na verdade tem vários tipos de variáveis, mas esses aí são os principais, é o de data. Então, e a gente está colocando uma variável do tipo data para pegar a ordem hora, vai imprimir embaixo a data atual e o tipo da variável. Então vou rodar, então data atual, tipo da variável 7 e 7 é tipo date. No caso do Office Script, aí eu fiz, eu declarei a variável como nova data, daí só imprimo a data e embaixo eu vou mostrar para vocês como ele vai vir o tipo. Aproveito também para falar sobre um outro tipo de variável, né? Vocês vão ver ali na hora de rodar. O UTC, date.utc. Vocês vão ver, e o tipo vai trazer um tipo bem diferente, não é o tipo referente a data. Então vou rodar aí. Primeiro vou falar da data. Só aí, não sei se vocês podem reparar, eu acabei de rodar aí, ó, no VBA, dia 2 do 9, 21 e 18. E aí está trazendo dia 3 do 9, 2023, meia-noite e pouco. E acontece, e essa resposta ele está vindo, na resposta é o retorno do horário de UTC. Daí para converter para o horário de Brasília e subtrair 3 horas. Quanto ao tipo da data, você pode ver, ele veio um objeto, então TypeScript tratou essa nova data um tipo objeto. Agora reparem, eu fiz, eu imprimi o raio TC, eu só mandei date UTC. Ele veio essa resposta, function TC,
native old, e o tipo da variável é tipo function. Isso, tipo, isso não existe no VBA. É algo mais do JavaScript, TypeScript, provavelmente em outras linguagens também. Se vocês verem lá o uso do Anabarra, ele fala sobre esse tipo de função, esse tipo de variável, tipo função. Alguns pontos importantes eu vou citar aí. Então, eu vou criar um novo script referente a variáveis. O Office Script, ele aceita você declarar variáveis usando var, né? E texto 1, string. Então, eu vou copiar mais rápido. Ou omelete. Vou mudar o nome, o título aqui. Então, ele permite você declarar as variáveis desse modo. Então, um solid teste para a gente ver o retorno. Então ele rodou normalmente. Só e é recomendável você utilizar roulette. Eu, o VAR ele tem umas situações, como não sou especialista em JavaScript, mas em especialista saberia explicar melhor. E devido ele pode acontecer uns bugs, então é recomendável hoje em dia utilizar mais o let. Os tipos de variáveis pode começar um cifrão ou o underline. Então eu vou mudar embaixo para vocês verem e vai rodar normalmente. E para rodar. Todos os valores texto 1, texto 2. Então você pode começar um cifrão ou um underline. E dentro é permitido só números letras, o cifrão é permitido também, dá para começar com ele, o underline também, né? Mas outros tipos de ITRs, por exemplo, igual já dá erro, vocês podem ver, mais já dá erro. Então, evite outros tipos de ITRs para as variáveis. Algo interessante e no TypeScript e JavaScript, e você pode utilizar acentos, né? Por exemplo, a palavra pão. Ele em vermelho e avisando, mas se eu e para rodar, ó, por exemplo, pão, não vai dar erro, ele vai rodar normalmente. Então ele aceita acentuações, né? Até a gente pode até pensar em outro tipo de acentos, né? Por exemplo, pi. E pi. Ó, ele a letra em vermelho, né? Destacando. Porém, e para rodar, vai rodar normalmente. Outro ponto, evite ter espaço, né? Não pode ter espaço no nome das variáveis. E de preferência também não usar palavras reservadas. O que são palavras reservadas? O let, string, function. Essas palavras, em azul, né? Não utilizar. Então as minhas dicas sobre fazer variáveis, utilizei principalmente as variáveis mais comuns, né? São strings, numbers, boolean, entre outros ali, e também umas dicas eu passei para vocês. É isso, muito obrigado e até a próxima.